A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado seja o nome do nosso Deus, aquele que é, que era e que há de vir nas nuvens com poder e grande glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito feliz por este momento, por este privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que é viva, é eficaz, conforta, consola e edifica. E eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias, aqueles, é claro, que puderem estar com a Bíblia na mão, porque está dando início um versículo de Mateus 16, 24, e diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E após o versículo de 1 de João, do Evangelho de João 1, 10:10. João 10:10. João 10:10 que diz assim: o ladrão não veio senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós, nestes dias que temos vivido, irmãos, dias difíceis, a pandemia está aí, continua, essa dificuldade que nós estamos enfrentando no mundo, no nosso país e no mundo. E no decorrer dos meses e dias, muita ansiedade, muita angústia, muita tribulação na vida de pessoas que nós conhecemos, de irmãos, e a gente sabe que não há nada que se possa fazer para que o mundo melhore, porque o mundo não tem como melhorar nada. A tendência é essa mesmo, é pior, é para pior, não é para melhor. Mas as nossas vidas, sim, elas melhoram a cada dia, a cada tribulação, a cada aflição, a cada angústia, a cada luta que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O Senhor nos fortalece. Ele vem sempre em nosso socorro. E isso que é maravilhoso para nós que servimos a Cristo. E ele fala, na sua palavra, ele nos chama, quando ele nos chama, ele fala: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Embora nós estejamos enfrentando toda a situação, nós sabemos que nós não estamos sós. Nós não estamos sozinhos. Ele nos ajuda. Ele faz com que nós caminhemos a passos firmes, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele dia. E essa é a nossa confiança. E ele nos supre com esta abundância em todas as áreas de nossas vidas. É lógico que eu não estou falando das abundâncias materiais, porque essas são temporárias. Essas vão ficar. Eu me atenho aqui na abundância de tudo aquilo que Deus nos trouxe através de Cristo e colocou dentro de nós este grande e maravilhoso e imensurável tesouro. E eu vou estar compartilhando justamente sobre esta abundante graça concedida a nós através de Jesus, o seu Filho. E quero me ater
esta paz que nós temos em nós, e foi nos dada, como ele falou assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo lá dá. E ele fala, não se turbe, não se preocupe, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Esta é a paz que excede todo entendimento humano. A paz que não depende das circunstâncias, do ter. Mas sim, independente do ter e do não ter. Ele está conosco, ele é a provisão para toda e qualquer circunstância de nossas vidas. Como a Claudinha falou aí, relatou, né? Muitos enfermos, alguns desempregados, né? As situações em termos gerais no nosso país. Difícil financeiramente. A gente vê as lutas que temos aí para manter tudo que aí essa pandemia ocasionou. Mas nós sabemos que o nosso Deus tem nos suprido. Tem nos favorecido com esta paz que, independente dessa circunstância, a paz que nos conduz a uma vida de contentamento, independente do que nós possuímos. Porque essas coisas que materiais, elas são temporárias. Agora, nós nos apeguemos àquilo que é eterno, àquilo que é duradouro. E esta paz que nós sentimos, ela é duradoura. Ela é uma paz que nada pode removê-la. Não tem como nós perdermos a paz. É claro que as situações tentam minar. Mas aí é onde nós temos que nos apegar à palavra. Firmar-nos na palavra que é viva, que é eficaz. Se nós não a praticarmos, ela será simplesmente uma letra. Mas a Bíblia diz que o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando nós tomamos esta palavra para nós, ela gera esta vida de paz abundante em nossas vidas. E ela é exteriorizada e contagiam a outros que estão à nossa volta. Contagiam aqueles que nós lidamos diariamente. E com isso, o evangelho é disseminado na vida das pessoas, porque elas estão vendo esta prática em nós. Elas não estão vendo somente o nosso falar, são as nossas atitudes, como aquele que está em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz uns com os outros, como a palavra diz, né? Se possível, tende paz com todos, mas seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta é a paz que excede, que ultrapassa as bordas, que contagia aqueles que estão à nossa volta. No ponto onde nós chegarmos nas áreas onde nós entrarmos, em lugares que nós entrarmos, exalemos o perfume de Cristo, que a paz excede, é exalar o perfume de Cristo, porque o príncipe da paz está em nós. A paz que excede é a paz de Cristo em nós, é o Cristo que vive em nós, que habita, que mora, que reside em nós. Esta é a nossa esperança, esta é a nossa convicção, firmados na palavra, porque a palavra é o fundamento para nossas vidas. É onde nós julgamos ter nela, através dela, vida eterna, porque elas testificam de Jesus. E Jesus é o Deus verdadeiro, o Deus vivo, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Somos aqueles que promovem a paz, como fala lá em Mateus 5:9. Somos conhecidos como filhos de Deus por promovermos a paz. São aqueles que apaziguam, não aqueles que levam contenda, ou que aprovam a contenda, ou que fazem parte de contenda, de discórdia, de divisão, mas aquele que leva a paz em meio a toda essa tribulação,
a toda esta guerra que aí está. Aí nós vemos o quê? O manifestar de Deus em nossas vidas, agindo por meio de nós, através do Espírito que em nós opera. Porque dele é o querer, dele é o efetuar. Ele é quem opera em nós. Como na palavra, falou, o que nós podemos fazer de nós mesmos? Se a palavra fala, sem mim, nada podeis fazer. Ele que realiza tudo em nós e através de nós. Simplesmente somos instrumentos, somos um condutor. É como a água que passa sai da caixa d'água, passa pelo cano, vai para as torneiras, distribui para casa. Assim somos nós, distribuindo esta água viva para todo aquele que está à nossa volta. Para que assim essas pessoas vejam em nós este Cristo vivo, como Paulo fala em Coríntios, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam ver em nós esta vida de Deus, através de nossas atitudes. Porque Ele é um Deus de toda a consolação. Aquele que dá a paz, que é a paz, aquele que consola. E também nos dando toda a capacitação para consolar aqueles também que são atribulados e que se encontram em aflição. Como diz lá em Coríntios 1, de 5 a 4. 2 Coríntios 1, de 5 a 4. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, para que também possamos consolar com aquele mesmo consolo que nós recebemos do nosso Deus através de Cristo. E hoje é o que mais as pessoas, a nossa sociedade, do jeito que está, até mesmo em nosso meio, irmãos. Quem não tem passado por essas aflições, por tribulações, em algumas áreas, e são muitas as áreas, mas nós sabemos que nós temos o Consolador, que ele fala, e eu darei outro Consolador, aquele que nos consolará em todo o tempo, nas aflições, nas angústias, nas lutas, porque muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas nos livra. Nós não seremos sucumbidos, porque Ele estende a sua mão de misericórdia e nos sustenta com a sua destra forte e fiel. Então o Senhor nos usa, como nós transbordamos esta consolação, as pessoas que estão à nossa volta serão consolados por este Deus através de nós. Eles recebem este consolo. Podem até não crer nesse Cristo que nós servimos, mas quando nós chegamos em alguns ambientes, ou ligamos para alguma pessoa que está no momento de tribulação, de aflição, eles são confortados, consolados. Eu quero até aqui uma experiência recente, uma pessoa que ligou para mim e ela estava muito aflita. Como ela me relatou, ela achou que iria até morrer. Ela estava se definhando em vida e não sabia o que era. E ela me ligou e eu, ouvindo-a, me senti comovido, quebrantado pela situação da vida dessa pessoa. E depois ela esteve aqui no auditório, com todos aqueles cuidados, à distância, e eu e Eusinete conversamos com ela. E ela estava restaurada, totalmente restaurada, diferente no falar. E o importante, irmãos, que fica é o testemunho. É a manifestação do poder de Deus através de nós. Porque em nós não há bem algum.
toda boa dádiva vem do alto, vem do Pai da luz, onde não há sombra de variação alguma. É dele. A ele seja a glória, a honra para todo sempre. Amém? Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia e que Deus tem se manifestado com este consolo. E ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos usa para consolar, nós somos consolados. Porque vem dele. É transbordar. Porque a palavra fala que aqueles que creem que do seu interior fluirão rios de águas vivas. E só pode transbordar misericórdia para quem está com esse rio fluindo dentro dele. Só através de Cristo nós podemos fluir essa compaixão, essa misericórdia, que não é dó, não é pena, é se condói com a situação, é se colocar no lugar, é sentir a dor. Assim como Jesus nos substituiu na cruz, por amor a Cristo, nós somos entregues à morte todo dia, caminhando como ovelha vai ao matadouro. Assim foi Jesus. Embora nós mortificamos a nossa carne, as nossas concupiscências, mas Cristo nada tinha de pecado. Ele não pecou jamais, mas passou para que tudo isso nós pudéssemos receber dele, para que pudéssemos desenvolver e desfrutar desta vida abundante de Cristo em nós, para edificarmos uns aos outros e para abençoar as vidas daqueles que ainda não creem. E é uma vida também de bondade, uma vida de benignidade, como fala o Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Irmãos, a bondade nos seguirá todos os dias de nossas vidas. E fazer o bem sem olhar a quem, sem preocupar-se com retorno. Porque a Bíblia fala, de graça recebeste, de graça dai. Na verdade, nós recebemos de graça, assim, pela graça. Tudo que recebemos é graça. É graça de Deus. Não tem nada que possamos fazer, ou que possamos receber, que não esteja no pacote da graça maravilhosa de Jesus. Graça maravilhosa de Jesus. Graça qual maravilhosa, infinita, infinitamente, como é que é? Isso é suficiente para mim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente a mim. Só Ele é suficiente. A sua graça maravilhosa. Essa é a graça que recebemos por intermédio de Cristo em nossas vidas. Efésios, vamos ler Efésios 4:32. Efésios 4:32. Olha só, irmãos, como é maravilhoso. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Benigno. Andemos na prática do bem. Pratiquemos a palavra. Porque não podemos ser meramente leitores, nem só ouvintes, nem leitores, mas praticantes. Porque aquele que pratica esta palavra é comparado ao homem que edificou e edifica a sua casa sobre a rocha. Aí quando vem as intempéries da vida, você permanece firme na rocha, que não se abala, do qual nós temos o reino
dentro de nós que é inabalável. Que o homem exterior pode até se corromper, mas o homem interior que é em nós se renova de dia em dia, por este poder de Cristo em nós, que em nós opera. Porque somos filhos amados. Ele escolheu, que ele chamou, segundo o seu propósito, para andarmos na prática das boas obras, andando no caminho que de antemão preparou para que nós andássemos nelas, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. E assim prosseguimos, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Deus de toda a benignidade. E a sua abundância desdobra para a sua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Abundante em misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a vida em Cristo. Irmãos, a misericórdia do Senhor é abundante, é infinita, é imensurável, pois é a causa de não sermos consumidos. É a sua misericórdia, que se renova a cada manhã em nossas vidas. É maravilhoso quando nós nos levantamos de nossas camas, ou mesmo abrimos os olhos, né? E é o momento de nós exaltarmos e glorificarmos a este Deus por mais um dia que Ele nos proporciona para adorá-lo, para servi-lo e para viver conforme a sua palavra nos orienta, nos direciona através do seu Espírito Santo. Porque, na verdade, nós sabemos que a nossa carne é fraca, irmãos. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, andai em Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, a nossa vontade, para viver ao nosso bel prazer. Mas sim em dar prazer ao nosso Deus, fazendo aquilo que Ele nos instruiu para fazê-lo. Embora não em todo o tempo, porque nós oscilamos muito. Mas a Bíblia fala que o Senhor é aquele que esquadrinha os nossos corações, aquele que conhece as intenções dos nossos corações. Então não tem como nós enganarmos. Somos o que somos. E Ele nos tem visto. Os teus olhos estão fitos em nós. Ele não está despercebido de nós. Os teus olhos estão fitos em nós. Jamais nos deixa só. Jamais nos abandonará. Em qualquer circunstância. Ele estará com você. Ele estará comigo. Ele estará conosco. Naqueles momentos mais difíceis que você acha, ou que você pensa, Deus esqueceu de mim. Não é possível, nada dá certo. Não consigo resolver nada. Mas aí, na realidade, tudo está dando certo. Porque Ele está no controle. Ele está no domínio. Basta que você se humilhe. Debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, te exaltará. Espera, descanse, confie. E Ele fará aquilo que é necessário. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, não é o que você está pensando. Porque o caminho dele é mais alto do que o nosso. Os pensamentos dele muito mais elevados. Então, não tem como mensurar o que ele vai fazer. É só esperar e aguardar o tempo propício.
Porque ele age na plenitude dos tempos. Ele não faz nada antecipado ou depois. Ele faz no tempo certo. Basta que você espere. Aquiete o seu coração. E desperte. E abra os teus olhos. Deixe para que a luz dos céus ilumine o seu coração. Para que você possa discernir o que está acontecendo. Porque Ele está no controle. Por mais que você pense que tudo está perdido. É uma contramão da vida. Nós não andamos conforme o decurso deste mundo. É na contramão. E na contramão, você não tem como andar sozinho, com as suas próprias forças. Ele te guiará. Ele te conduzirá. Ele é a bússola. Ele te conduzirá ao porto seguro, ao lugar desejado por Ele e para Ele, e não de acordo com aquilo que você, ou que eu, ou que nós pensamos que tem que ser. Ele é Deus, Ele é soberano. Sujeitai-vos sob a poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Tudo isso, irmão, para a sua glória e para a sua honra. Porque Ele é um Deus que faz aquilo que lhe apraz, não aquilo que nos agrada. Em Lucas 6, 36, a palavra do Senhor diz: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Seja com o outro. Porque nós recebemos misericórdia do Senhor todos os dias, dia a dia. Mas é para nós exercitarmos para o próximo, para o seu irmão, para o próximo também. Como? Porque às vezes o irmão falha com você, você vira a cara, ou você não quer nem olhar na cara dele mais, não quer nem abrir o aplicativo para não olhar na cara do irmão, para não ver a face do irmão. Mas não se esqueça, ou não nos esqueçamos, que o Senhor não agiu assim para conosco. Da mesma forma que Ele agiu para conosco, possamos agir para com o nosso próximo. Porque estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele olhou para nós, estendeu a sua mão, nos enviou o seu Filho, e através da sua morte na cruz, o seu sangue derramado, nos purificou de todo pecado, nos justificou. E por que não pode perdoar o seu irmão? Ah, ele sempre falha comigo. Ah, ele falhou assim, falhou... Não importa. Aquele religioso perguntou: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Aí falou: até 7 vezes 7. O senhor falou 490. Mas na realidade não é quantidade de perdão, porque o perdão de Deus ele é eterno, ele é imensurável, não tem como se medir. Porque Ele já nos perdoou. Por que não perdoarmos aos nossos devedores? Senão você vai ficar o quê? Nós vamos ficar o quê? Enrolado. Como a Bíblia fala, vamos ficar emaranhados, todo amarrado, travados. Aí você abandona o ministério, o serviço para o Senhor, deixa de fazer as coisas, porque está com a raiz de amargura no coração. E a palavra diz que você deve deixar tudo. Você deve se despojar do velho homem e se renovar do novo homem, se revestir do novo homem que segundo Deus foi criado. Temos que acolher a palavra com a palavra, irmãos, que foi enxertada em nós, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, para nos resgatar deste meio, desse emaranhado de coisas, de pecado, ou de rancor, de mágoa. Porque essas coisas não agradam a Deus. Você vai entristecer o Espírito Santo. Você vai ficar amargurado, a raiz de amargura, e a cada dia a sua vida não
e vem você crescer espiritualmente, você vai ficar estagnado, parado. Perdoe seu irmão, não importa quem ele seja. No relacionamento geral que nós temos uns com os outros, principalmente neste período em que estamos em casa, marido com esposa, esposa com esposo, com filhos, perdoai-vos uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Não é assim? Mesmo que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sol se torna mais alto do que a lã, porque o sangue que foi vertido na cruz por nós, através de Jesus, não pode perdoar o pecado do seu irmão, seja ele quem for, se é irmão ou não, tem que perdoar. Libera o perdão para que você não fique preso, encarcerado, aprisionado, para que os ferrolhos sejam quebrados, para que as correntes caiam, as prisões interiores. Perdoe, exerça a misericórdia, pratique a misericórdia, porque assim, irmãos, estaremos fazendo aquilo que a palavra ensina, que é mortificar o nosso eu. Este nosso eu tem que estar crucificado todo dia, carregar a nossa cruz, para que nela seja crucificado todo dia o velho homem. Porque o pecado tenazmente nos assedia, o pecado está colado em nós. E mesmo em meio a essa pandemia, o pecado não parou. Ah, vamos parar de pecar, não, porque vou ficar com medo de pecar. Porque o homem, na natureza, a natureza humana, adâmica, pecaminosa, é necessário cruz. Não tem como passar, desviar da cruz. Não tem como. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Não há outro meio. Não há outro meio. Sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. E se o sangue dele nos purificou de todo pecado, sejamos misericordiosos, abundantes em misericórdia. Não limitemos a abundância de Deus em nossas vidas, porque é isso que ele requer de nós. Desfrutemos da misericórdia de Deus, desfrutemos da bondade de Deus, da paz, da consolação, da sua benignidade. Porque nossa vida, é como a palavra diz, somos dispenseiros. Somos dispenseiros. Temos que estar semeando nos corações das pessoas, nas vidas, como filhos de Deus que somos. Que é muito fácil falar o evangelho, ler um versículo, falar, mas o Senhor não quer que somente falemos, o Senhor quer que andemos na prática desta palavra. Porque é vivendo, é andar, caminhar, é viver na prática desta palavra, para que a nossa vida seja cada dia mais semelhantes a Cristo. Não é? A gente fala que é ser parecidos com Cristo, nós temos que ser semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Mas para sermos semelhantes a Jesus, é necessário cruz, é necessário mortificar a carne, é necessário andar na prática da palavra. Por mais dolorosa que seja para nós, aqueles momentos em que nossa carne quer gritar, quer se defender, quer se justificar, aí você tem que acender aquela lâmpadazinha, aquela alerta na sua cabeça, aquela lâmpadazinha, opa, estou falhando aqui. Não é assim? Porque o Espírito Santo vai testificar. Se a palavra está em nós, esta palavra nos ensina. A unção que dele recebemos permanece em nós, essa nos guiará, essa nos iluminará. Então, que o Senhor, a cada instante, a cada dia, possa nos fortalecer, possa nos guiar, possa nos conduzir a esta vida de abundância. Esta vida de abundância de Deus em Cristo, que está dentro de nós.
tem que ser transbordante em nossas vidas. E assim, exalemos o maravilhoso perfume de Cristo, a essência de Cristo, através das nossas atitudes no dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos praticantes desta palavra. A cruz nos conduz a uma vida de abundância, independente da circunstância. Que vivamos, irmãos, essa vida de abundância, para a glória, para a honra do nosso Deus, para que nós possamos ser essa testemunha viva nesta terra. Esta abundância que não é só para viver após a morte, mas é nessa terra, esta prática da vida eterna é vivenciada na terra. É uma transição, é uma passagem, mas aqui temos que saber que somos rodeados de tão grande número de testemunhos. Muitas pessoas olham para nós, estão à nossa volta. Parece que eles não estão vendo nada, né? Passa por você, mas você dá um tropeção e eles olham aí, ó, o crente. Olha aí, ó, aquele que fala, aquele que prega, aquele que fica com a Bíblia na mão para cima e para baixo. Então, tenhamos cuidado. Estejamos atentos, sejamos diligentes para com a palavra do Senhor, para com os ensinamentos do Senhor. E que o Senhor nos guarde nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, como tem nos guardado, por sua infinita misericórdia e bondade, por sua graça imensurável por nós. Muito obrigado, irmãos, por essa maravilhosa palavra, por essa maravilhosa oportunidade de falar um pouco desta maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos?